A luz suave do entardecer filtrava pelos vitrais da pequena igreja, pintando o chão com cores vibrantes. Eu estava ali, aos 68 anos, de vestido branco, um véu leve cobrindo meus cabelos prateados, caminhando em direção a um altar onde um homem, com a mesma quantidade de histórias gravadas no rosto, esperava por mim. O perfume das flores, as risadas contidas dos poucos convidados, o tilintar das taças de champanhe ainda por serem brindadas. Tudo era um sonho lúcido, um paradoxo. Como eu, que passei a vida inteira colecionando abandonos, pude chegar a este momento. Como pude, depois de tantas despedidas dolorosas, de tantas promessas quebradas, de tantas portas batidas na minha cara, dizer sim novamente. A cada passo em direção ao meu futuro, memórias teimavam em brotar, como ervas daninhas em um jardim antes esquecido. Lembro-me de cada rosto que me virou as costas, de cada vazio que se instalou. Mas agora, a cada passo, havia uma leveza, uma melodia diferente, uma promessa. Esta não era apenas a minha história de amor tardio, era a história de como Deus, com sua paciência infinita, reconstruiu o que parecia irremediavelmente quebrado. Se você está pensando que sua vida já passou, que a felicidade é um trem que você perdeu, fique comigo. O que aconteceu naqueles 68 anos antes deste dia vai te mostrar que, para Deus, o final é só o começo de uma nova história. Minha jornada começou muito antes de eu sequer ter memórias claras. Eu era um fardo, uma criança indesejada. Meus pais biológicos, figuras borradas em um passado distante, simplesmente me deixaram. Não houve despedida, não houve explicação. Apenas a solidão de um berço vazio onde antes eu deveria ter sido amada. Fui criada por parentes distantes, pessoas boas em sua essência, mas que sempre me fizeram sentir como uma hóspede, nunca como parte integrante da família. Cresci ouvindo o sussurro sobre o problema que eu representava, os sacrifícios que eles faziam para me manter. A comida na mesa tinha um sabor amargo de obrigação, e o teto sobre minha cabeça parecia sempre provisório. Eu observava as outras crianças, com seus pais carinhosos, seus abraços apertados, suas risadas livres de culpa, e sentia um nó no estômago. Por que eu era diferente? Porque o amor para mim vinha sempre com um preço tão alto. Eu buscava desesperadamente um olhar de aprovação, um toque de afeto genuíno que não parecesse uma concessão. Comecei a ler a Bíblia muito cedo, talvez buscando um refúgio. E foi ali, na simplicidade das Escrituras, que encontrei uma verdade que me deu um fio de esperança. Em Isaías 49, 15-16, diz: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essas se esquecessem, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Essa promessa, de que Deus nunca me esqueceria, mesmo que todos os outros o fizessem, tornou-se a âncora da minha alma. Era a única coisa que me fazia acreditar que eu não estava completamente sozinha neste mundo. E se você, que está me ouvindo agora, se sente abandonado, saiba que essa mesma promessa vale para você. Eu quero saber de onde você está me acompanhando nesta jornada de superação. Me diga nos comentários a sua cidade, o seu estado e a hora exata em que você está assistindo a este vídeo. A esperança é um pássaro que insiste em cantar, mesmo quando a gaiola está trancada. E eu, na minha juventude ingênua e sedenta de amor, acreditei que havia encontrado meu ninho. Casei-me cedo com um homem que parecia ter todas as respostas para minha solidão. Ele me prometeu o mundo, um lar, uma família que eu nunca tive. E eu acreditei, com cada fibra do meu ser. Construímos uma vida juntos, tivemos filhos, e por um tempo, parecia que a ferida do abandono havia finalmente cicatrizado. Mas as cicatrizes, às vezes, são apenas disfarces para feridas mais profundas. O casamento, que deveria ser meu porto seguro, tornou-se meu segundo grande abandono. Ele se afastou, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. As noites em claro, as discussões sem fim, as promessas vazias. E então, veio a traição. Não apenas a traição de um corpo, mas a traição de uma confiança, de um sonho que eu havia guardado com tanto carinho.
Quando ele finalmente me deixou, levando consigo o que restava da minha autoestima, senti como se meu coração fosse arrancado do peito. Não foi apenas um divórcio, foi a confirmação de que eu estava destinada a ser deixada para trás, a ser trocada, a não ser suficiente. A dor era um oceano, e eu me afogava em perguntas. Onde estava Deus em tudo isso? Por que ele permitia que eu passasse por tanto sofrimento novamente? Eu havia me apegado àquela promessa de Isaías, mas agora, parecia que até Deus havia me esquecido. Lembro-me de uma noite, ajoelhada ao lado da cama, os olhos inchados de tanto chorar, sussurrando: Senhor, por que sempre eu? Por que me abandonam, um após o outro? Mas mesmo na escuridão daquele vale, algo dentro de mim se recusava a morrer completamente. Era uma pequena chama, talvez alimentada pela teimosia da fé ou pela simples incapacidade de desistir. E se você sente que ninguém te entende, que sua dor é única, eu te convido a se juntar a esta comunidade. Se inscreva no canal agora e faça parte desta família que entende e compartilha de experiências de vida e que busca a força que vem de Deus. A vida seguiu, como sempre faz, implacável. Com a responsabilidade de criar meus filhos sozinha, não havia muito tempo para remoer a dor. Eu me dediquei a eles, tentando dar o amor e a estabilidade que eu mesma nunca tive. Mas o abandono, meus queridos, não vem apenas de portas batidas ou de adeus silenciosos. Ele pode se aninhar nos corações daqueles que deveriam ser mais próximos, criando uma distância invisível, mas palpável. Meus filhos cresceram. Eu os amava mais do que a mim mesma, e faria qualquer coisa por eles. Mas à medida que se tornavam adultos, suas vidas seguiram caminhos distintos, e eu, mais uma vez, me vi à margem. As visitas se tornaram esporádicas, as conversas, superficiais. A comunicação se resumiu a obrigações e datas comemorativas. Eu tentava preencher o vazio, convidando-os, procurando por motivos para nos encontrarmos, mas a verdade é que, no fundo do meu coração, eu sentia que, para eles, eu era apenas a figura de uma mãe, e não uma companheira, uma amiga, alguém cuja presença era verdadeiramente desejada. O abandono dos filhos é uma dor peculiar, porque não há raiva, apenas uma tristeza profunda. Você não pode culpar seus filhos por viverem suas próprias vidas, mas a solidão que isso gera é avassaladora. Era como ter um jardim florido, mas as flores nunca se abriam completamente para mim. Eu estava ali, disponível, mas invisível. Nos longos silêncios das noites, a casa grande e vazia ecoava minha solidão. Eu conversava com as paredes, com as fotos antigas e, mais uma vez, com Deus. Perguntava: será que nem meus filhos conseguem preencher este vazio, Senhor? Será que estou destinada a viver e morrer sozinha? As palavras de Salmos 2, 7 e 10 vinham à minha mente: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mas e quando são os filhos que se afastam? Essa promessa ainda vale. Eu precisava que valesse. E eu sei que muitos de vocês que me assistem sentem essa mesma dor, essa mesma pergunta. Compartilhe comigo de onde você está me assistindo agora. Deixe nos comentários a sua cidade, o seu estado e a hora exata em que você está acompanhando esta história. É um conforto saber que não estamos sozinhos nas nossas dores. Os anos se arrastaram, carregados de trabalho, de rotina, de uma solidão que se tornara uma companhia constante. Eu me tornei forte, independente, capaz de resolver meus próprios problemas, de me virar em qualquer situação. Mas por dentro, havia um deserto. Um deserto árido de emoções, onde a alegria era rara e a esperança parecia uma miragem distante. Eu frequentava a igreja, mas minha fé era mais uma obrigação do que uma paixão. Lia a Bíblia, orava, mas sentia que minhas palavras se perdiam no ar, sem eco. Era um relacionamento morno, sem fogo, sem intimidade. E então, em um daqueles momentos de profundo desespero, quando a exaustão emocional bateu à porta, eu me permiti quebrar. Eu me rendi, não à dor, mas a Deus. Não com exigências, mas com um clamor sincero: Senhor, não aguento mais. Eu entrego a Ti toda a minha vida, todas as minhas feridas, todos os meus abandonos. Faça o que quiseres de mim, mas por favor, me tira deste deserto.
Foi um grito da alma, um ato de entrega total. E foi ali, naquele ponto de ruptura, que a reconstrução começou. Lentamente, como a água que goteja sobre a rocha, o Espírito Santo começou a irrigar meu deserto. Comecei a ver a graça de Deus não apenas nas grandes vitórias, mas nos pequenos detalhes do dia a dia, o nascer do sol, o canto dos pássaros, o sorriso de um estranho. Passei a ler a Bíblia não como um livro de regras, mas como cartas de amor de um pai que nunca me abandonou de verdade. Em João 14:18, Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E eu senti que ele estava voltando para mim, preenchendo cada vazio. Eu aprendi a me amar, a me perdoar, a aceitar que o valor de uma pessoa não está em ser escolhida por outros, mas em ser amada incondicionalmente por Deus. A aceitação de que eu poderia viver sozinha, e ser feliz assim, foi libertadora. Eu não buscava mais um preenchimento exterior, porque o interior já estava sendo restaurado. E se você também está nessa jornada de reconstrução, se ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, não perca mais tempo. Se inscreva no canal agora e vamos juntos nessa caminhada de fé e superação. A vida me ensinou que, quando paramos de procurar, é que as coisas nos encontram. Eu já havia feito as pazes com a ideia de viver e morrer sozinha, dedicada aos meus afazeres, a minha fé e a ocasional companhia de alguns amigos da igreja. Eu estava em paz e isso era o mais importante. Aos 66 anos, a igreja era o meu refúgio, meu lugar de serviço e comunhão. Em um domingo qualquer, notei um rosto novo no banco da frente. Um senhor, com os cabelos brancos como os meus, um olhar gentil e um sorriso discreto. Ele se sentou sozinho, e algo em sua postura me lembrou de mim mesma, de uma quietude que só se aprende com a vida. Era o Elísio, um viúvo recente, que havia perdido sua esposa depois de mais de 40 anos de casamento. Ele estava ali, na igreja, buscando consolo e um novo propósito, assim como eu havia buscado anos antes. Nosso primeiro contato foi um simples "A paz do Senhor". Depois, um breve comentário sobre o sermão. Lentamente, a amizade começou a florescer. Nossas histórias tinham paralelos dolorosos. Ele também havia sentido o peso da solidão, a dor da perda, o desafio de recomeçar em uma idade em que muitos já se aposentam da vida. Falávamos por horas, sobre nossos passados, nossas dores, nossas esperanças. Descobri que ele, assim como eu, carregava cicatrizes de abandono, embora de naturezas diferentes. Sua solidão era da ausência, a minha, a da rejeição. Mas a essência era a mesma, o anseio por conexão, por ser visto, por ser amado. Eu me peguei rindo mais, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Mas o medo, o velho medo do abandono, estava sempre à espreita. Eu me questionava: será que é seguro abrir o coração novamente? Será que não estou me expondo a mais uma dor? Eu havia construído muros tão altos ao redor de mim, que me via relutante em derrubá-los, mesmo para alguém tão gentil e compreensivo como Elísio. Eu orava incessantemente, pedindo a Deus que me mostrasse o caminho, que me protegesse de mais sofrimento. Eu pedia um sinal claro. E se você também está nessa encruzilhada da vida, com medo de se abrir novamente, mas com um desejo no coração de viver plenamente, eu te convido a não estar sozinho. Se inscreva no canal agora e receba mensagens de fé, esperança e encorajamento que podem te ajudar a dar o próximo passo. A oração se tornou minha conversa diária com Deus sobre o Elísio. Eu não pedia por um romance, mas pedia discernimento, paz e, acima de tudo, que a vontade dele fosse feita. As semanas se transformaram em meses e nossa amizade se aprofundou. Começamos a compartilhar mais do que apenas conversas. Começamos a compartilhar a vida. Pequenos gestos de carinho, um apoio silencioso, a presença constante um na vida do outro. E então, em um dia que começou como qualquer outro, ele me surpreendeu. Estávamos em um parque, sob a sombra de uma árvore antiga. E ele, com uma delicadeza que me desarrepiou a alma, segurou minha mão e disse: "Minha querida, eu sei que a vida já nos machucou muito, mas o meu coração sente que Deus nos uniu para que não caminhemos mais sozinhos. Você aceitaria me fazer a honra de ser minha esposa?"
Meu coração saltou no peito. Uma torrente de emoções me invadiu. Alegria, medo, gratidão, e aquela velha sombra do abandono, sussurrando dúvidas. Eu olhei, com os olhos marejados, e as palavras simplesmente não vinham. Não era um não, mas um será que eu mereço? A luta interna foi intensa. Será que Deus estava realmente me dando uma segunda chance, ou seria mais uma armadilha do destino? Eu passei dias em oração e jejum, buscando uma confirmação, uma paz que dissipasse o medo. E foi em uma manhã, lendo o livro de Salmos, que encontrei a resposta. Salmos 37, 4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. E a paz inundou meu ser. Eu percebi que, por muito tempo, eu havia enterrado o desejo de um companheiro, de um amor verdadeiro, por medo. Mas Deus, em sua infinita bondade, conhecia os desejos mais íntimos do meu coração, aqueles que eu mesma havia escondido. Sim, eu aceitaria, com o coração transbordando de uma gratidão que eu nunca pensei que sentiria novamente. Os preparativos foram simples, mas cheios de significado. Não era sobre uma festa grandiosa, mas sobre a celebração de uma nova chance, de uma promessa cumprida. E se você se emociona com histórias de superação e fé e quer receber mais conteúdo que edifique sua vida, se inscreva no canal agora mesmo. Sua inscrição é um apoio para que mais pessoas conheçam essas histórias de esperança. E foi assim que cheguei àquele altar, aos 68 anos de idade. Cada passo era uma vitória sobre o passado, uma dança com o destino que parecia querer me manter presa na solidão. Elísio me esperava, com um sorriso que iluminava seu rosto, e nos seus olhos, eu via não apenas amor, mas uma compreensão profunda de tudo que eu havia vivido. Não havia pressa, não havia expectativas irreais, apenas a certeza de que finalmente havíamos encontrado um no outro um porto seguro. O pastor começou a cerimônia, as palavras ecoando suavemente pela igreja. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 11, 8 e 24. E eu me regozijei. Cada abandono, cada lágrima, cada noite de oração sem resposta aparente, tudo convergia para aquele momento. Quando chegou a hora dos votos, Elísio segurou minhas mãos e disse, com a voz embargada: Minha querida, eu prometo te amar, te honrar e te proteger, como Deus me amou e me protegeu em toda a minha vida. Eu prometo ser seu companheiro, seu amigo e nunca, nunca te abandonar. E naquele instante, a revelação me atingiu como um raio. Não era sobre um novo abandono, mas sobre a cura dos antigos. As palavras dele, simples e sinceras, desarmaram a última fortaleza do medo em meu coração. Eu não estava apenas casando com um homem, eu estava casando com a fidelidade de Deus. Todos os abandonos não eram uma maldição, mas uma preparação, um caminho que Deus permitiu para me levar até aquele momento, até o homem certo, no tempo certo. Ali, no altar, a surpresa não foi um presente material, mas a profunda compreensão de que o amor que eu tanto procurei, o amor que parecia sempre fugir, estava ali, real, sólido e inabalável. Eu, que passei a vida inteira acreditando que seria abandonada, que não era digna de um amor duradouro, estava recebendo um presente que superava todas as minhas expectativas. Naquele altar, o vazio foi preenchido, não por um homem perfeito, mas por um homem bom, que me via, me valorizava e que, acima de tudo, me amou com o amor que Deus me ensinou a esperar. A felicidade não é a ausência de dor, mas a presença de Deus em meio a ela. E Ele, o Deus que nunca abandona, o Deus que grava nossos nomes nas palmas de suas mãos, nos havia dado uma segunda chance. Não importa sua idade, não importa quantas vezes a vida te virou as costas. O relógio de Deus funciona de uma maneira diferente. Se há fôlego em seus pulmões e esperança em seu coração, Ele ainda tem planos para você. Nunca é tarde para recomeçar, para amar, para ser amado. Nunca é tarde para acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. A minha história, que parecia ser uma sequência de fins dolorosos, provou ser uma jornada de fé que culminou em um começo glorioso. Que você possa se inspirar e ter a mesma certeza: Deus nunca te abandona.
Ele te ama e tem um propósito lindo para a sua vida, não importa quantos anos você tenha ou quantos abandonos você já viveu. Confie nele, ele é fiel.